Saudações, meus caros. Tudo bem? E aí, galera? Como é que vocês estão suportando esses dias, tocando essa vida e mantendo os estudos? Eu acredito que devam estar exaustos, mas continuem resistindo, continuem persistindo. Eu acho que a gente está mais perto do fim do que do começo. Parece ser uma ideia clichê, mas nos resta nesse momento a esperança e a força interior para não desistir, beleza? O capítulo de hoje é bem curtinho, é uma introdução à ideia de política, uma introdução a essa segunda parte do livro de vocês que vai trabalhar conceitos, implementações, formas de governo, modalidade de Estado, gestão do poder. E hoje a gente começa com política, a arte de governar. O capítulo é curto, tem 1,5 páginas. Tem 2 páginas, mas tirando as figuras, fica ali 1,5 páginas, 1,1 página. Mas eu, como sempre faço, vou ampliar essas reflexões para que a gente não fique na superfície. Eu penso que seja necessário mergulhar sempre. Então eu vou fechar aqui apenas para ver os tópicos que eu separei para a gente avançar. Bom, política, a arte de governar. Eu começo com 3 perguntas. Primeiro, para que serve a política? Segundo, quem faz política? E terceiro, o que é ser político? Quando a gente para pensar sobre essas 3 perguntas, a gente quase sempre é induzido pelo contexto contemporâneo a pensar a política como algo ruim. E é natural que a gente pense assim. Afinal de contas, qual é o exemplo de bom político que nós temos? Qual é o exemplo de uma política séria, feita com responsabilidade que nós temos? Quando a gente se pergunta para que serve, a gente quase nunca para refletir que a responsabilidade maior da política é oferecer meios de administrar, de dar um norte para uma determinada sociedade, para que ela funcione da melhor forma possível, para que ela viva harmoniosamente. Óbvio que todas as sociedades elas vão apresentar problemas estruturais, problemas sociais, problemas econômicos, mas é exatamente por ter certeza que esses problemas irão surgir em alguma medida e em algum momento, que se espera da política que ela organize, que ela solucione esses problemas. Não é uma questão de fugir dos problemas, é uma questão de organizar as soluções. E infelizmente a gente não tem uma referência muito clara desse modelo de política na nossa sociedade. A segunda pergunta nos empurra para quem faz política. E aqui costumam existir os principais erros, os principais equívocos na interpretação do termo política. Afinal de contas, fomos educados desde pequeno a achar que quem faz política são os chamados políticos. Estamos errados. Por que estamos errados? Porque todos nós fazemos política. Absolutamente todos nós fazemos política. Tem uma música do Engenheiros do Havaí, composta pelo Humberto Gessinger. O Gessinger vai... tem gente que fala Gessinger, né? O Gessinger vai
fazer o seguinte, ele vai cantar em uma dessas canções, eu não me recordo, mas salvo engano é toda forma de poder, uma forma de morrer por nada, toda forma de conduta, não é essa não. Mas enfim, eu sou péssimo com títulos de músicas, mas eu lembro dos trechos que me importam. Ele diz: quem ocupa o trono tem culpa. Quem oculta o crime também. Quem evita a dúvida tem culpa. Quem evita a vida também tem. A parte mais importante é a primeira parte, quando ele diz que quem ocupa o trono, ou seja, quem toma as decisões, quem dá os rumos para o país, para a sociedade, tem culpa. Mas quem oculta, ou seja, quem esconde o trono, o crime, também tem culpa. Quando você, eu ou qualquer outra pessoa vemos algo de errado e não nos posicionamos em relação a esse errado, isso é um ato político. Isso é um ato político que permite, por exemplo, que as coisas continuem erradas. Quando eu tomo uma atitude que, mesmo sabendo que é errada, vai me beneficiar, mas eu sei que é errada, eu estou realizando um ato político em benefício próprio, mesmo tendo plena consciência de que aquilo é ruim, de que aquilo é equivocado. Por quê? Porque se todos os outros sujeitos agirem dessa forma, a sociedade se tornará um caos. O ato de celebrar, de agir dentro de uma sociedade, é um ato político. Quando a gente normaliza o discurso de corrupção, quando a gente olha para um escândalo de corrupção e acha que aquilo é normal, a gente está fazendo um ato político. A gente está sendo conivente com esse ato político. Então perceba, quando a gente pensa política, a gente está pensando a vida em sociedade. Não são apenas meia dúzia de sujeitos para cada milhares de cidadãos que são chamados de políticos. Todos nós, na nossa vida cotidiana, nas nossas escolhas, somos ou não políticos. Aliás, somos políticos sempre. A gente só precisa determinar se a nossa escolha com relação a essa política foi acertada ou se ela foi equivocada. Te dou um exemplo prático dentro do teu dia a dia. A gente está vivendo um momento de isolamento social. E esse isolamento social fez com que a gente reorganizasse toda a nossa forma de ver, de existir, de conviver, e isso tem nos deixado muito fragilizados. Mas ao mesmo tempo tem despertado em muitas pessoas um desejo muito grande de se tornar melhor, um desejo muito grande de superar tudo isso e depois que isso tudo passar, sairmos dessa lógica melhores do que entramos. Mas ao mesmo tempo, outras tantas pessoas têm se encolhido, quase como uma necessidade de autopreservação. E quando eu digo se encolhido, não é no sentido literal de apenas chegar num canto e ficar lá escondidinho, não. É de se encolher diante das responsabilidades. O que essas pessoas não fazem, que não pensam, é que isso também é um ato político. Olha que coisa interessante. A gente não está tendo aula presencial, mas vocês estão aqui assistindo a essa aula. Se, por qualquer motivo que seja, você deixa de assistir a aula e pula esse assunto e não tem acesso a esse conhecimento, na sua cabeça pode parecer que você foi sagaz, que você foi esperto. Isso é um ato político. Um ato político equivocado, mas é um ato político. E isso vai te causar um dano significativo no futuro. Por quê? Porque você vai precisar desse conhecimento para estudar alguns teóricos que você vai ver no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Você vai precisar desse conhecimento para entender disciplinas fundamentais em alguns cursos universitários, dependendo da área para onde você for. Então, quando você assume a responsabilidade de escolher não ver a aula ou não prestar atenção porque estava fazendo uma outra coisa, é um ato político.
e as consequências virão. Da mesma forma, quando alguém escolhe um político para votar em troca de alguma coisa, mesmo que esse em troca de alguma coisa naquele momento garanta o fim da fome, por exemplo, ou a solução de um problema financeiro, ou um remédio para uma doença que está acontecendo, é um problema por quê? Porque só resolve ali, naquele momento. E normalmente o político que está disposto a comprar o seu voto, ele não está disposto a honrar com suas próprias promessas. Então percebe como política e a vida em sociedade elas estão interligadas, são partes de uma mesma coisa? Tá claro? E aqui a última pergunta dessa parte é: o que é ser político? Ser político é saber que das menores às maiores ações que nós realizamos em sociedade tem importância. Ser político é entender que cada um dos políticos, aqueles que recebem para fazer política, os vereadores, o prefeito, os diversos deputados estaduais, o governador, os deputados federais, os senadores e o próprio presidente, eles são nossos funcionários. Merecem respeito como tal, mas devem prestar conta dos seus trabalhos a nós, enquanto sociedade. Na medida em que nós tratamos esses indivíduos como autoridades e damos a ele um status social que não nos permite nem consultá-los sobre o que tem feito com o dinheiro público, isso é extremamente nocivo. Por quê? Porque o dinheiro público, o nosso dinheiro, passa a ser usado de forma equivocada e quase sempre em benefício próprio desses sujeitos. Logo, o papel de se fazer política dentro de uma sociedade é o papel de todos. É o papel de quem entende que o dinheiro público pertence a todos, de que a coisa pública, como o termo latino diz, o termo em latim diz res publica, coisa pública, ou seja, pertence a mim, pertence a você, pertence a todos os seus colegas, pertence a todas as pessoas que vocês conhecem que são daquele lugar. Então, é preciso cuidar. E a gente cuida assumindo a nossa responsabilidade enquanto seres políticos. Afinal de contas, um cara que vocês vão estudar lá no primeiro ano, chamado Aristóteles, disse em sua obra A Política que nós somos animais políticos. Nós naturalmente somos preparados para viver em sociedade e para agir dentro dessa sociedade. É dele também a ideia que a política é o meio de promover, ou pelo menos de criar meios para a felicidade coletiva, a felicidade geral. Não que a política deva nos fazer feliz, mas ela deve, através de seu trabalho, através de suas ações, oferecer meios para que nós sejamos felizes. E quando eu digo felicidade, eu não estou falando daquela felicidade boba de quem sai rindo à toa por qualquer motivo, não. Eu estou falando da felicidade de poder sairmos pelas ruas das nossas cidades tranquilos, seguros, certo de que as pessoas têm oportunidades iguais para se tornarem o que quiserem, inclusive nada. Que as pessoas têm o que comer, têm o que vestir, têm o que morar, onde morar. São essas coisas que geram nos indivíduos a esperança de poderem agir em prol de construírem uma vida feliz. Pensem nisso. Tranquilo? Vamos ao próximo tópico? Eu vou fechar aqui e vou para os slides. Mas o que é política? Bom, politik vem do termo grego, que significa arte ou ciência da cidade. Por que arte ou ciência da cidade? É preciso lembrar que quando a gente pensa em Grécia, e naturalmente a gente acaba pensando em Atenas, porque é onde a política se organiza de uma forma democrática,
Na Grécia Antiga, as cidades eram chamadas de polis. Logo, o termo arte ou ciência da cidade tem a ver com polis. Mais tarde, a gente acaba pegando esse termo política e transformando na arte de governar. Por que arte? Porque quando você para pensar, poli está vinculado à ideia de polis. Tic está vinculado à ideia de técnica, de técnica, que vem do grego, que significa técnica, que mais tarde vai dar origem à palavra arte. Então, seria então a arte de governar, e aqui para a gente ter um conceito mais amplo, a arte de governar a polis. Como a gente não chama mais as cidades de polis, fica a arte de governar. Porque quer queira, quer não, governam-se cidades, governam-se estados, governam-se países. Bom, mas sendo essa Grécia Antiga, sendo a cidade de Atenas o berço, ou seja, o lugar de nascimento da democracia, o que você entende como democracia? E aí entram alguns aspectos extremamente relevantes. Que aspectos são esses? Primeiro, você precisa lembrar que quando a gente fala de democracia em Atenas, é preciso lembrar que esses cidadãos que tinham acesso à participação pública, essas pessoas representavam entre 9 e 10% da população ateniense. Deixa eu pegar isso para mim, que essa muda o clima, minha alergia me mata. Só um segundo. Prontinho, voltei. Bom, como eu estava dizendo, essa participação de todos os cidadãos, ela está reduzida a entre 9 e 10% da população. Mas, Theo, quem são os outros? Os outros são homens menores de 18 anos, são mulheres que não têm direito à participação política, que ficam marginalizadas dentro de sua própria sociedade, mesmo sendo atenienses. São os escravos, que compõem a maioria da população ateniense. E são também os homens livres, mas estrangeiros, ou seja, que vieram de outros lugares e por isso não têm o direito de decidir os rumos da sociedade ateniense. No entanto, esses 9, 10% da população, eles tinham a possibilidade de falar, de discursar no espaço público chamado de ágora e defender os seus pontos de vista em prol da cidade. E aí as ideias que eles propunham eram ou não aceitas através da votação realizada pela Assembleia. O que é interessante é que quando a gente pensa em democracia hoje, a gente não pensa nessa exclusão. Em pleno século XXI, a gente já não tem barreiras para o voto. Praticamente todo cidadão tem direito ao voto a partir dos 16 anos. Mas a gente não tem uma barreira de dizer quem não pode votar. Mas a gente tem sim uma barreira, que é a barreira de não existir uma educação política para o povo brasileiro, e por isso a gente faz um uso tão equivocado da política. Por isso a política acaba se tornando um espaço para os privilégios, para a manutenção desses privilégios, enquanto ela deveria ser, na verdade, um meio de tornar o país, o estado, as cidades, lugares melhores para os seus concidadãos. Então, é exatamente a parte mais importante do acesso à democracia que nos falta. Como, me digam, como participar da democracia sem os conhecimentos necessários para estar lá? Para fazer frente às necessidades que a democracia nos impõe.
Como eu vou reivindicar os meus direitos sem conhecê-los? Como eu vou cumprir os meus deveres sem conhecê-los? Entende? É uma responsabilidade ampla. É preciso de uma educação voltada para esse ponto de vista, para que as pessoas sejam capazes de conhecer suas possibilidades e assim participarem melhor da gestão de suas cidades, de seus estados, de seu país. Sem essa formação para a política, a gente continua sendo apenas o sujeito que vai lá e vota. E vota em um prefeito de um grupo e vota num vereador de outro, sendo que se eles não concordarem entre si, as ações políticas não se efetivam. A gente vota em um grupo de deputados estaduais e vota no governador de um outro grupo. Lembrando que se eles não concordarem entre si, a gestão pública fica comprometida. A gente vota num grupo de deputados federais e de senadores e vota num presidente de um outro grupo. E se não houver concordância entre eles, a gestão do país fica comprometida. Entender um pouco sobre os trâmites, sobre os meios de fazer política, é isso. É entender que ela precisa de encaixes, de harmonia para funcionar. Compreende? Lembrando, se você tem alguma dúvida, anota no seu caderno que a gente vai ter uma live na próxima semana para tirar essas dúvidas. Fechado? Eu vou fechar a webcam e vou para o próximo tópico. Política e ética fazem parte da filosofia. O que é interessante é, a filosofia, enquanto área de conhecimento, ela tem algumas chamadas, alguns campos de estudos. Entre eles, entre os mais importantes deles, estão política, ética e teoria do conhecimento. A gente vai, ao longo de toda a formação de vocês, estudar isso. Lembrem-se, no ano passado, quando vocês eram o 8º ano, o livro de vocês deu muita ênfase à parte ética, à parte dos valores morais, ou seja, à parte de formação de uma área de estudo da filosofia que é a ética. Esse ano, vocês já tiveram uma outra área de estudo da filosofia que é a estética, ou seja, que trata do belo, que trata das obras de arte. E agora, nessa segunda parte do livro, vocês estão tratando da política. E aí, ao campo da política pertencem as reflexões sobre as diversas formas de poder, sobre os regimes políticos e as formas de governo. Ou seja, é exatamente dentro desse campo de conhecimento que a filosofia estuda que nós vamos compreender como o poder se relaciona com a sociedade em si. Quais são os regimes políticos que existiram e que existem? Quais são as formas de governo e como elas nos afetam? E aí a gente chega nesse último tópico, política e politicagem. Partindo de um pressuposto muito claro. Se você entendeu o que eu estou falando quando eu falo de política, eu sei que você compreende que eu estou falando de ações responsáveis. De você, enquanto indivíduo, de você, enquanto cidadão, tomando atitudes, tomando ações responsáveis em benefício do lugar que você está. Quando eu falo de política a nível de cidade, é uma participação, é um tomar conhecimento de como a minha cidade funciona. De participar, por exemplo, de câmaras de sessões da Câmara de Vereadores, de participar dos diversos conselhos municipais, das diversas áreas, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Administração, o Conselho Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Saúde, e a partir da participação nesses conselhos, tomar consciência
do funcionamento da nossa cidade e como são utilizados os recursos que a prefeitura, que o Estado, que a União disponibiliza para a nossa cidade, para a nossa cidade. Politicagem é exatamente o contrário disso. Politicagem é fazer uso da política em benefício próprio, é fazer uso da política em benefício de pequenos grupos que dialogam com as coisas que eu acredito e marginalizar todo o restante da população. É governar para amigos, para parentes, e esquecer que quando foi eleito para governar para toda a população, seja da cidade, seja do estado, seja do país. Por isso é muito comum a gente pensar o termo politicagem hoje muito mais próxima da política que nós temos no Brasil do que essencialmente o conceito fundamental de política, o conceito real de política, o conceito originário de política. Tá claro até aqui? Lembrando, se você ficou com alguma dúvida, anota no seu caderno. Na próxima aula a gente vai ter uma live tira dúvidas, pouco antes do recesso, em uma semana, para a gente sanar essas dúvidas e poder avançar nesse caminho sem maiores questionamentos. Apenas conscientes de que conhecer é a metade do caminho, a outra metade é a ação. Beleza? Uma saudade imensa de vocês. Mas a gente se encontra em breve. Nos encontraremos em breve. Valeu, galera. Forte abraço e tchau, tchau.